A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza. Cidade Gospel 97,5 FM. Estamos começando mais um programa A Luz da Bíblia. Esta semana a gente vai estar debatendo, conversando, aprendendo com o pastor Mário Luiz, teólogo, professor, sobre a doutrina da Trindade. O que é Trindade? A gente vai aprender um pouco também sobre batismo nessa conversa com o pastor Mário Luiz. Pastor Mário, muito bem-vindo ao programa A Luz da Bíblia. Eu fico grato pelo convite que os senhores estão fazendo a mim e espero de alguma forma poder estar cooperando na compreensão do que é esta doutrina, Trindade. Vamos estar tratando deste tema com muito carinho. Convido o senhor também a se apresentar, pastor, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do senhor. Meus queridos, eu tenho hoje 68 anos de idade, 65 anos dentro da casa de Deus. Eu tenho 40 anos de ministério. Deus me deu o privilégio de começar no mais baixo das funções que a gente pode exercer. Cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, presidente de ministério e hoje vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus e Ministros do Brasil, a CGADMB. Na minha vida secular, pela graça de Deus, eu tenho 2 formações em teologia, sou bacharel, certo? Estou pós-graduado, dando aulas, inclusive em faculdade, Deus tem nos ajudado. Eu também sou formado em gerenciamento de pessoas e Deus tem feito grandes obras na nossa vida. Essa é a vida do pastor Mário. Pastor Mário, o que é de fato a Trindade, essa doutrina tão debatida e conhecida pelos cristãos? Meus irmãos, é o seguinte, há muita controvérsia no entendimento do que vem a ser Trindade. Por uma simples razão, uma palavra que não existe no cânon da palavra do Senhor. Não existe na Bíblia a palavra Trindade. E pelo fato de lá não aparecer, muita gente questiona essa doutrina. Só tem um detalhe. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis 1 e 2, nós encontramos uma expressão do Eterno que é façamos. Esta palavra façamos deixa-nos claro e evidente de que não era uma pessoa fazendo. Havia um coletivo ali. E aí é onde pela primeira vez as pessoas entendidas, as pessoas lúcidas compreendem que Deus, o Eterno, não é o único a se apresentar. Ele é trino. No Antigo Testamento nós vamos ver muito mais a evidência da primeira pessoa, com algumas nuances da segunda pessoa e algumas nuances da terceira pessoa. Enfim, a Trindade é um nome dado, é verdade, pelo clero católico, numa determinada época, no ano 320 mais ou menos, que passou a entender a existência de uma Trindade. Era justamente sobre isso que eu queria perguntar, pastor Mário. Quando é instituído de fato no meio cristão a doutrina da Trindade, já que não tem essa doutrina, essa palavra implícita na Bíblia, ela vem de um concílio religioso do século IV, é isso? Exatamente. Nós podemos observar que eles tinham vários concílios naquela época, até que se chegou a este concílio, e aonde eles passaram a divulgar mais a chamada doutrina da Trindade. Obviamente que a gente tem esses tipos de contornos que fazem com que algumas pessoas não deem crédito, porque foi decidido pelos homens pós-cânon da Bíblia. Foi decidido na época, vamos dizer assim, um tanto mais moderna, mais para frente. Não foram os discípulos nem os apóstolos que decidiram dar o nome de Trindade. Isso não anula o trabalhar de Deus até o dia de hoje. Assim passou a ser conhecido como Trindade. Pastor Mário, o novo convertido, ele sempre tem essa interrogação. Se existe apenas um Deus, então como ele pode ser uma trindade, ser trino? Como explicar isso para o novo convertido, pastor? Assim, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Certo? E nós vemos 1 Pedro 1, verso 2, explicando que, segundo a presciência do Deus Pai, e a gente vai formatando a ideia do Deus Pai, conforme está em João 20, versículo 17, que diz o seguinte, que Jesus dizendo: eu subo para o Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Fica implícito a presença da primeira pessoa aí, certo? E a gente observa que
A própria Bíblia vem ao longo do tempo mostrando o Filho de Deus como Deus. E como que nós podemos ter essa nítida noção? Romanos 9, verso 5, diz assim: Cristo, o qual sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Cristo. A expressão Cristo mostra a deidade dele, a santidade dele, certo? E deixa-nos claro também, o que está em Colossenses 2:9, diz assim: porque nele, o Cristo, habita corporalmente toda a plenitude divina. Porque ninguém humano fez e faz as obras que o Cristo fez e faz até hoje. Fica a evidência, a presença desse Deus. Nós sempre dizendo assim, Deus está neste lugar. Aquela pessoa é cheia de Deus, nós dizemos isso. Mas isso tudo é diferente de dizer Ele é Deus. E o Cristo é Deus. Tanto que lá em João 10:30, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Ele não diz assim, eu e o Pai somos uma dupla. Eu e o Pai somos um, o mesmo. Eu costumo exemplificar em sala de aula o seguinte: quando você faz uma vitamina de frutas, você pega lá alguns deles, banana, maçã, pera, e bota um pouquinho de leite e liga a máquina. Você consegue separá-los depois? Embora tenha Pai, Filho e Espírito Santo, são inseparáveis. Onde há a ação de um, há a ação do outro. E nós vemos um reverenciando o outro, porque reconhece a plenitude dessa trindade em todos os seus efeitos. Amém? Estamos conversando com o pastor professor Mário Luiz, da Assembleia de Deus Internacional, sobre a doutrina da Trindade e o batismo. Pastor Mário Luiz, outra polêmica é criada sobre o batismo correto, a forma de batizar correta. Uma linha defende o batismo em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, que é a Trindade, e outra apenas em nome de Jesus. Podemos dizer que a divisão de pensamento é expressa nessas duas formas de batismo entre quem acredita na Trindade ou não? Meus irmãos, é o seguinte, vamos ver uma coisa que é comum no meio cristão. Nós dizemos assim, seja abençoado em nome de Jesus, seja próspero em nome de Jesus. Ou então a gente diz assim, eu vou ser vitorioso, em nome de Jesus eu vou ser vitorioso. Isso é comum para nós. Quando nós lemos naquela expressão dos discípulos do Senhor, diz assim, e sejam batizados em nome de Jesus, eles não estão batizando ninguém ali, eles estão orientando. Em nome de Jesus, meu filho, deixa disso. Quando a gente dá conselho a quem está fazendo coisa errada. Em nome de Jesus, meu filho, corrige aquilo. Em nome de Jesus, evangelize. Em nome de Jesus, pratique o bem. Nós estamos dando um conselho. Agora, lá em Mateus 28, nós vemos a orientação dada direta pelo Senhor. E nós observamos lá que diz assim, seja batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que eu estou salientando o E? Porque, irmãos, nós batizamos na Trindade. Nós batizamos no que criou. Nós batizamos no que resgatou e nós batizamos no que protege e guarda. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eu vejo, às vezes, a realização de alguns batismos e as pessoas dizem assim, rapidamente, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não coloca esse E no meio. E esse E aparece em todas as traduções da Bíblia. O original tem esse E bem explícito. Porque, veja bem, eu te batizo em nome do Pai e do Filho. Tudo muito bem, Pai do Filho. Todo filho tem um pai. Mas lá na frente, se eu tiro o E, eu vou dizer assim, Filho do Espírito Santo. Quem é o Filho do Espírito Santo? Então eu tenho que destacar as pessoas. Eu te batizo em nome do Pai, porque estou representando o Pai. Eu te batizo em nome do Filho, porque eu estou representando o Filho. E eu te batizo em nome do Espírito Santo, porque eu estou representando o Espírito Santo. O Pai te criou para que seja perfeito. Você, a partir daqui, pode ser perfeito. O Filho te resgatou porque você não poderia ir para o inferno. Não é desejo do Filho isso. E o Espírito Santo te resgatou e te resgata todos os dias. Te abençoa e te dá bênçãos infinitas. Então, é óbvio salientar esse livro de Mateus 3, 16 e 17
como sendo a expressão lógica da forma correta do batismo. Pastor Mário, e o batismo, hein? Ele é determinante para a salvação? Não. Eu vou dizer ao meu irmão o seguinte: o batismo não é determinante para a salvação, mas tem alguns episódios que nós temos que levar em consideração. Por exemplo, a Bíblia diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Eu não estou inventando teologia, mas eu sei que eu vou botar algumas mentes aí a ficar meio assim balançadas. Por exemplo, qual é o batismo que salva? E aí eu me reporto ao caso da cruz. O ladrão que estava ao lado de Jesus foi salvo? Todo mundo vai dizer, foi, Jesus disse que estaria com ele no paraíso. Mas eu pergunto, ele precisou ser batizado para ser salvo? E reforça a pergunta, ele foi batizado? 90% vai dizer não, 99% vai dizer não. E eu sou um dos 1% que diz sim. Por quê? Porque Jesus o batizou com o batismo da salvação. Esse é o batismo que garante a salvação. Pô, mas não está escrito lá que ele tem que ser batizado? Tá. E até mesmo porque em 1 Pedro 3:21 fala do batismo da boa consciência para com Deus, né? Perfeitamente. Quando eu boto na minha consciência que eu preciso da salvação em Cristo, eu aceito a Jesus como Salvador. Certo? Esse batismo, sim. Se eu permanecer firme nele, com certeza a salvação garantida. Aí eu falo, mas então por que o batismo da água está colocado aqui? Muita gente acha que o batismo das águas é o que verdadeiramente está salvo. Inclusive usa aquela passagem bíblica do eunuco, né? Eis aí a água, o que me impede de que eu seja batizado? Mal sabia o eunuco que quando ele se batiza em água, ele está dando testemunho para uma pessoa só, para o diabo. Sem abrir a boca e dizer uma só palavra, ele está dizendo para o diabo, ó, tá vendo através dessa água aqui? Eu estou te rejeitando, eu estou te dizendo que eu agora sou de Jesus. Essa água garante que eu sou de Jesus. Então é um testemunho pessoal que tem que ser almejado, o batismo das águas. Ele não salva. Eu digo o seguinte, o batismo não salva, mas a ausência dele te condena. É isso que as pessoas não percebem. Porque se eu digo que Jesus é tudo para mim e não sou capaz de me decidir passar pelas águas por este Jesus para dar testemunho ao mundo, por isso que ninguém batiza sozinho. Tem sempre que ter uma testemunha, pelo menos uma, certo? Então, as pessoas aí começam a discutir a forma de batismo, é água corrente, é água parada, é embaixo de chuveiro, é dentro de um tambor. Nós não vamos discutir esse mérito agora, mas eu garanto que o batismo que salva é aquele momento que você diz assim, Jesus entra no meu coração, aquilo vai te garantir. Agora o resto vai continuar dando testemunho na sua vida. Assim como o batismo com o Espírito Santo traz dúvida para muita gente, e eu já vi muito pregador dizer que crente que não é batizado com o Espírito Santo não vai para o céu. Erra duas vezes. Primeiro, que ele não é o dono do céu, e segundo, que não é essa a doutrina. Então, querido, o batismo das águas é o testemunho vivo, forte e eficaz, certo? De que a salvação foi aceita por mim na pessoa de Cristo. Pastor Mário, nós sabemos que há várias linhas de pensamentos acerca desse assunto. Qual a principal visão opositora a essa ideia da doutrina da Trindade e por que isso? Nós temos algumas linhas de pensamentos e teologias que tentam retratar este assunto. Por exemplo, os unicistas. Quando a gente estuda aprofundadamente, nós encontramos unicistas no Pai. Mais modernamente tem os unicistas no Filho. Então eles acham o seguinte, que Deus, o Eterno, foi Pai numa época, foi Filho numa época, e agora nessa última época ele se apresenta como sendo o Espírito Santo. É a mesma pessoa em três formas de apresentar. Mas quando a gente vê Jesus ensinando, ele diz assim, na sua oração você pede ao Pai em nome do Filho. Quando vos dirigirem ao Pai em oração, faça-o em meu nome. E nós encontramos um pouco mais à frente uma conotação de que quem nos traz a resposta é o Espírito Santo. Então a Trindade fica muito evidenciado nisso. Os unicistas, por sua vez, eles tentam desqualificar a Trindade, apegando-se às doutrinas que eles próprios criaram, que é herege, inclusive. Quando Jesus diz quem vê a mim vê o Pai, como é que eu posso separar isso? Não dá para ter unicismo nisso. Então a gente percebe que as pessoas criam suas ideologias, não conseguem sustentá-la à luz da teologia, certo? Só tem o seguinte, semente lançada é semente que vai acabar frutificando. E aí nós vemos pessoas em absoluta confusão espiritual
por conta dessas interpretações de forma errada, certo? Nós vemos a palavra de Deus falando no Apocalipse 4:11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quando ele diz o Pai criou, sim, o Pai criou. E nós vemos um texto da Bíblia dizendo que o Pai criou para o Filho. E isso hoje está na administração do Espírito Santo. Trindade evidenciada. Pastor Mário, Mateus 3, 16 e 17 seria a maior prova da existência da doutrina da Trindade? O senhor poderia falar um pouquinho desse batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, 16 e 17? Perfeitamente. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui que poucas pessoas têm coragem de entrar nesse assunto, porque ele realmente é polêmico. Quando eu vejo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João também eu posso colocar nisso, embora o script de João seja um pouco diferenciado, por não ser ele sinótico. Mas quando eu percebo, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, eu percebo o seguinte: são evangelhos que, embora sendo do período pós-Cristo, como ser humano, estão intrinsecamente ligados ao Antigo Testamento. Porque, na realidade, você começa a ver ações do Novo Testamento no livro de Atos. E aqui dentro desse evangelho de Mateus, você encontra isso que aqui está. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Batizado em que processo? Ele foi batizado em que preceito? Preceito judaico. E aqui vale salientar que se tem uma coisa que Jesus nunca foi na vida, é cristão. Ele sempre foi o Cristo, mas ele nunca foi cristão. Esse batismo dele aqui não tem nada a ver com cristianismo. Esse batismo aqui tem tudo a ver com judaísmo. Poderíamos interpretar que está no bojo do cumprimento da lei também, essa parte? Exatamente, esse batismo aqui é segundo o preceito da lei, entendeu? O que se quebrou da lei aqui? Porque na lei quem executava batismo era sacerdote, aqui era João. A regra foi quebrada aqui. João em lugar nenhum foi dado como sacerdote, certo? Aí veja o seguinte: e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Eu vejo as alegorias religiosas desenhando pombinha, dizendo que é a presença do Espírito Santo. Não, porque a pomba é o símbolo da pureza, a pomba... Irmãos queridos, aqui tem uma palavrinha que a língua portuguesa decide. Descendo como? Se os irmãos já viram uma pomba descer na vertical, os irmãos vão ver que a velocidade é absurda. É exatamente sobre isso que está dizendo. Eu não preciso ter uma pomba em cima de mim. Eu preciso entender que o Espírito Santo desce da mesma forma, imediatamente. É isto que aconteceu com a pessoa de Cristo. E nós vemos verso 17, e do céu saiu uma voz, no 17 diz, que dizia: este é meu filho amado. Primeira pessoa dando testemunho da segunda. Este é o meu filho amado. E diz mais: em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Olha, irmãos, Maria foi achada agraciada. Davi foi achado segundo o coração de Deus. Moisés foi o querido de Deus. Mas com nenhum desses três nós vamos encontrar Deus dizendo: tenho prazer nele. Somente na pessoa do Filho, porque o Filho deixou seu trono de glória, e a aprovação disso estava neste batismo, aonde rapidamente, como um pombo que desce na vertical, o Espírito Santo o tomou e a glória foi ali percebida. Para você que é novo crente, isso aqui é um exemplo. Quando você abre o teu coração para que Cristo entre, a velocidade da alegria que você passa a sentir é absurda. E é assim que a gente vê a palavra sendo retratada. Esta semana estamos recebendo aqui no A Luz da Bíblia o pastor Mário Luiz, falando sobre a Trindade e o batismo. Pastor Mário, o que é o batismo com o Espírito Santo? Algumas pessoas divergem batismo com o Espírito Santo, outras dizem batismo no Espírito Santo. Olha, eu faço a seguinte colocação: o único dos batismos aí que eu digo dá é o da salvação, certo? Os demais eu digo certo? Vou usar uma locução aqui assim para ver se a gente cata uma interpretação. Por exemplo, eu sou membro de uma igreja, eu sou pastor, mas nós temos um presidente, certo? Nós temos um presidente e esse presidente ele pode usar esse título: eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Internacional. Eu não posso usar esse título. Eu sou pastor eu estou debaixo de um comando.
Então, o batismo é o batismo da salvação. É posse. Peraí. Então, o batismo de água, o batismo do Espírito Santo não é posse? É enchimento. Então, eu sou batizado nas águas. Eu não sou batizado das águas. É na água que eu entro, é da água que eu saio. O Espírito Santo é a mesma coisa. Eu sou batizado no Espírito Santo. Quer dizer, quando eu aceitei Jesus, eu recebi virtudes do Espírito Santo que me conduzem ao processo da salvação. Mas quando eu recebo o propriamente dito batismo no Espírito Santo, quer dizer que eu fui revestido de um poder que me permite falar com o Eterno na língua que o Eterno determina pelo Espírito. É uma linguagem particular que às vezes nem eu entendo. Pessoas que não aceitam a grosolália ou falar línguas como um processo de batismo costumam dizer que isso não existe. Porque naquela época em que houve o batismo com o Espírito Santo, lá entre os discípulos, o pessoal ouvia falar na própria língua, era uma necessidade do momento. Pastor, eu tenho um amigo que ele acredita na Trindade, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, para ele, as línguas estranhas não existem, ou se existem, vêm do próprio homem. Eu vejo que o dia que ele abrir o coração para Jesus, ele vai começar a entender que o negócio é mais amplo do que ele pensa. Eu costumo dizer às pessoas que têm dificuldade... Geralmente quem tem esse ponto de vista, eles nunca foram batizados com o Espírito Santo. Perfeitamente. É um questionamento, porque muita gente acha que ser batizado com o Espírito Santo é uma capacidade, e não é capacidade. Primeiro que não há mérito nisso. Deus batiza quem Ele quer, não há mérito nisso, certo? E aí eu costumo dizer para as pessoas, experimente, fale com Deus sobre esse assunto. Você só precisa ter fé de que a palavra que está na Bíblia é fiel e verdadeira. E ele disse, haverá de vir sobre vós o Espírito Santo. Falou, foi ele que falou. Ou você crê ou você não crê. Poxa, mas a pessoa pede tanto, mas não crê no que está pedindo. Essa é a realidade que a gente esconde sempre. Então, o batismo no Espírito Santo é um enchimento completo, total e absoluto. A pessoa fala, pô, mas alguém cheio de batismo com o Espírito Santo é mais crente que os outros? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele tem que estar preparado para outras evidências de lutas e de tarefas que Deus vai dar na vida dele. Mas na Bíblia não diz que quando falar, que fale um, que haja intérprete, aí nós já não estamos falando de batismo, nós estamos falando de profecia, palavra profética em línguas. Se houver profecia em língua, que haja intérprete. E que fale um posterior ao outro, para que não haja confusão dentro da casa de Deus. Mas a língua estranha, ela é maravilhosa. Por exemplo, o dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu cheguei em casa dando a notícia ao meu pai, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Meu pai me abraçou de imediato, louvou o nome do Senhor e fez uma oração. Senhor, dê ao meu filho variedade de línguas. No dia seguinte eu já não falei a língua que tinha falado no dia que eu recebi. Por quê? Quem fala em línguas, irmão, a gente precisa sair fora dessa ideia de que os outros precisam saber o que a gente está falando. Não, quem fala em língua fala a Deus. Quem fala em línguas fala com a Trindade de Deus. Então nós precisamos entender isso. Quando essa compreensão entrar na nossa mente, a gente vai se despreocupar com o que os outros pensam. E vamos passar a viver esta evidência fantástica na nossa vida, no dia a dia. Pastor Mário, o batismo no Espírito Santo é dado por Deus? Porque tem uma curiosidade, as pessoas às vezes passam 30 anos e não recebem o batismo no Espírito Santo. E outras entram e no mesmo dia, na conversão, ergue a mão e já é batizada com o Espírito Santo sem ter experiência alguma na igreja ou no evangelho, chegou e já recebeu o batismo. Como explicar, pastor? É dado por Deus, tanto assim que eu conheço pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo com 5 anos de idade. Ué, o que uma criança tem que falar a língua, se ela mal fala a própria língua nativa dela, certo? E a criança começa a orar e recebe a graça de Deus, a virtude, e começa a falar em línguas estranhas. E isso dá na igreja um efeito espiritual muito interessante e nada fantasioso, é coisa real. Então eu costumo dizer a quem não crê, amigão, a melhor resposta que você pode ter é orar. Ora sim, Deus, se é verdade que existe isso, eu quero ter essa experiência. Ou então, Senhor, perdoa a minha incredulidade, mas ainda não alcancei virtude para entender a necessidade de falar essa língua estranha. Então, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi uma experiência maravilhosa. No dia em que eu recebi, Jesus já havia batizado 22. E eu orava assim, Jesus, já que o Senhor não vai querer me batizar, lá pelo 11º, então continua batizando os outros, faz a tua obra no meio do povo.
E de repente lá estava eu batizado. Isto já vai para 52 anos. E é bênção de Deus, certo? Eu busco renovação. Toda pessoa que tem o batismo com o Espírito Santo evidente na sua vida, ele tem sempre uma renovação de forma maravilhosa. Mais uma vez, repito, o batizado com o Espírito Santo não é mais crente do que ninguém. Não pode se apegar nesse fato, mas tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Pastor Mário, uma dúvida muito frequente entre o novo convertido é a seguinte: quem decide no céu, hein? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? A demanda de ordem na hierarquia, e aí você fala assim, se existe hierarquia, tem um maior e um menor. Eu estou falando da hierarquia da demanda de comando. É da primeira pessoa. Agora, nós temos que entender que no Gênesis, Deus criou todas as coisas e alguém fala assim, ele criou sem pedir opinião a ninguém. Não. Quando ele disse façamos, ele já estava dando a nítida impressão de que havia mais alguém junto. Então todo o comando vem da primeira pessoa. Tudo que você imaginar. Agora nós vamos observar o ser humano dando um comando impressionante com relação à segunda pessoa. Lembra de Maria, quando ela estava naquela festa lá de Caná da Galileia, referindo-se a Jesus, que só ela sabia ser a segunda pessoa dessa trindade, naquela ocasião? Ela disse assim, fazei tudo quanto ele vos mandar. Era Jesus em solo humano. E quantas vezes nós ouvimos a ordem de Jesus? Veja, ande, ressuscite. Eram os comandos da segunda pessoa. Certo? E depois nós vemos um pedido dele, que aparece lá no Antigo Testamento, mas ali fica nítido ser a segunda pessoa. Quando ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Então nós vemos que há um desejo deste Deus em realmente poder estar agindo na vida da pessoa. Mas todo o comando parte da primeira pessoa. Pastor Mário, após a crucificação e ressurreição, Jesus ainda ficou cerca de 40 dias na terra. Ao ascender, prometeu enviar o Consolador. É ele o Espírito Santo? E o Espírito Santo que age no Novo Testamento, na igreja hoje, é o mesmo evidenciado no Antigo Testamento? Perfeitamente. O que ficou evidente ali é que houve uma transferência de autoridade, certo? Uma delegação de atividade. Os discípulos estavam muito confortáveis quando Jesus estava na terra. Eles já viam Jesus como consolador. Apaziguava a tempestade, arrumava coisa para eles comerem, né? Então eles já viam em Cristo tudo que eles imaginavam, já tinha lá em Jesus. Não precisaria mais nada. Agora, quando Jesus é assunto ao céu, ele ficou ainda 40 dias na terra, e muita gente tem uma preocupação. Vem cá, como é que ele ficou na terra? Ele não morreu? Sim, morreu, ressuscitou. E aí entraria na doutrina de Cristo, em doutrina da ressurreição. Como é que ele ressuscitou? Que tipo de corpo era esse que comia com eles? Como é que explica? Bom, nós temos que tomar muito cuidado com o que é o corpo ressuscitado, qual é a forma da ressurreição e o que é um corpo transfigurado. Aí nós vamos também entrar num outro detalhe fantástico. Nos céus, nós teremos um corpo transfigurado. Tem gente que vai para o céu para ser anjo. Não, anjo é anjo e igreja vai ser esposa, com um corpo transfigurado em glória. Cristo ficou entre nós com um corpo ressuscitado. Não tinha forma óssea, como nós normalmente temos, mas tinha toda a aparência, todo mundo via, todo mundo podia palpar, sentava na mesa e comia com eles. Alguém fala, mas eu não consigo entender isso. Gente, isso não é para ser entendido, isso é poder de Deus. Certo? O Deus que faz do nada, e do nada faz tudo. Então ele diz assim, não me toque, porque eu ainda não fui recebido no céu. Quer dizer, ele não estava glorificado ainda. No céu o corpo é de glória. Então nós percebemos ali, essas evidências todas que eu estou falando para o irmão,
e também as evidências para o crescimento através da ação do Espírito Santo hoje. Pastor Mário Luiz, esse tema é bastante interessante. Eu gostaria de agradecer ao senhor por sua presença aqui no A Luz da Bíblia. O microfone fica aberto para suas considerações finais. Queridos irmãos, deixe-me informar-lhes o seguinte: eu sou um estudioso da palavra e eu costumo dizer que, apesar disso, eu não sou o dono da razão. Há pessoas que têm muito mais conhecimento e conhecimentos muito mais amplos, mas isso é o que eu aprendi ao longo de toda a literatura, o que eu estou passando para os irmãos. E é o que eu sinto no meu coração. Esse Deus que me criou teve misericórdia de mim quando eu aceitei a seu filho. Com a idade de 9 anos de idade, me batizei em águas. Aos 14, aos 17, 18, eu recebi o batismo no Espírito Santo. E começamos a nossa carreira ministerial. Nós temos ministrado isso na vida das pessoas. Que o Espírito Santo de Deus fale no coração de cada um de vocês. Mas, sobretudo, a coisa mais gostosa que tem para a gente entender a palavra de Deus é o que Jesus disse assim: quando orares, entra no teu aposento, fecha sobre ti a tua porta, fala com o Pai ali. E aí eu parafraseio dizendo assim: e Cristo te esclarecerá através do Espírito Santo de Deus. Portanto, muito agradecido pelo convite e eu permaneço à disposição dos meus irmãos da Cidade Gospel. Tão logo precise, nós estamos aí à disposição de vocês. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza.